Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto, estou com você aqui toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana, trazendo sempre conteúdos aqui da saúde integrativa. E hoje a minha convidada especial, que agora eu aprendi o nome dela, é Jennifer Trizzi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui, viu, Ricardo? Você viu que eu embolei, que eu botei Jennifer Trizzi. Se eu fosse Mas era uma brincadeira que faziam comigo muito, assim, me chamar de Jane. Não deu o mesmo som, é Jennifer Trizzi, só que é Jennifer Trizzi, né? Que loucura, você é ginecologista. Isso. Por que você escolheu essa área? Durante a faculdade, durante a escolha para fazer medicina, eu já gostava muito dessa parte de parto, né? Eu achava muito bonito. Durante a faculdade, acabei me apaixonando muito pela área cirúrgica, né? Até fiquei em dúvida em fazer cirurgia geral, mas aí eu comecei a estagiar, né? A gente estagia em maternidade antes mesmo de estagiar na faculdade. Então, no 4º ano, eu já comecei estagiando para aprender a fazer parto, para entrar nesse mundo da maternidade. E isso gera ou uma paixão muito grande ou uma ojeriza muito grande, né? Não tem meio termo, digamos assim. Então, quem ama fazer parto, faz muitos por mês e quem não gosta dessa área acaba fugindo e não quer nem saber, né? E aí, por isso, então, assim, o cuidado da mãe, do bebê, o cuidado com as mulheres, né? O sofrimento, seja por cólica, seja por, digamos assim, a pós-menopausa, que hoje em dia é muito o meu foco de tratamento, né? Então, é em relação a isso mesmo, né? O cuidado com a saúde desse público feminino, né? Sim, e com qual idade você resolveu você sabia que você ia ser médica? Pois é, a minha história foge um pouco do âmbito comum, vamos dizer assim, né? Hoje mesmo a gente estava lá na clínica e minha mãe e meu pai foram colocar implante, né? Que eles colocam eu coloco a cada 6 meses nele para fazer reposição, né? Da pós-menopausa e da pós-andropausa, e ela contando, né, para uma das meninas da enfermagem: então, essa minha filha não é que nem todo mundo que já quis fazer medicina desde criancinha, né? Ela acabou, e aí é isso, eu acabei conhecendo uma moça durante o meu cursinho, e ela queria muito fazer medicina, o irmão dela já fazia na Santa Casa aqui em São Paulo, e aí então ela me convidou para ir numa aula no IML, né? Eu falei, caramba, mesmo no IML? Vamos, né? E aí, quando eu vi uma grávida sendo, né, digamos assim, examinada depois, né, do óbito, tudo, e vem do lado da medicina, que seria o quê? Ela tinha toxoplasmose, né, por isso que foi a causa da morte. Então, o fato da gente conseguir ver o corpo humano, saber das doenças, saber como agir diante, né, disso. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, isso é ciência, isso é biologia, isso é intrigante, né? E poder ajudar os outros era sempre essa história pra mim, né? Nossa, eu poder realmente ajudar os outros. E aí eu me apaixonei de vez, e essa minha amiga acabou indo fazer odonto, acabou nem fazendo medicina, Nem fazendo, né? isso acabou que você foi pra essa área, né? Então foi dessa maneira, e aí realmente eu me encontrei, e foi apaixonante pra mim mesmo, é uma paixão, né, que a gente diz. Foi aí que eu decidi. É muito importante parece que a gente tem um chamado, né, Jennifer? A gente tem um chamado, né, cara? Sim. Eu sempre conto, porque eu ia pra beira da praia, a gente tá falando de praia agora aqui, São Sebastião e tal, quem sabe a gente muda pra cá um dia, é um projeto, né? E eu ia à beira da praia, eu via sempre os músicos tocando, e aí, exemplo, se eu chegasse na festa e eu não visse aqueles músicos lá, né, na verdade, eles entrando no trio, levando aqueles instrumentos, pra mim não tinha ido na festa, eu queria acompanhar aquele negócio. E era uma coisa subconsciente. Pouco tempo depois virei músico também, comecei a cantar, entendeu? E eu gostava de chegar no evento quando o locutor ainda ia apresentar a banda. EuSim, gostava de ver o locutor ritual, falando. né? O ritual, exatamente, você usa a palavra correta. Então, quer dizer, hoje eu tô nesse meio, entendeu? Hoje eu tô no meio da comunicação, defendendo, ajudando a defender essa bandeira da medicina integrativa, porque já tem uns médicos que estão ingressando nisso aí. Então parece que a gente não foge do chamado da gente, é um negócio cabuloso, né? Deus sempre entra em contato, né? Às vezes a gente tenta dar uma desviadinha, inacreditável. Você se formou onde? Eu fiz faculdade aqui em São Paulo, fiz uma faculdade que antes chamava OSEC, né? E hoje em dia ela chama Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro, ela é particular.
E na época ela não tinha essa ligação que tem hoje com... Hoje são um grupo de freiras que cuidam, que é o do Hospital Santa Catarina, né? Então mudou um pouco, mas eu fiz faculdade aqui em São Paulo. E a especialização eu acabei fazendo no interior, não foi aqui em São Paulo. É porque tem isso, né? Faz a medicina, depois especializa, né? Sim, são 6 anos de medicina e a ginecologia junto com a obstetrícia são mais 3 anos. E depois que acaba a ginecologia e obstetrícia, eu acabei fazendo mais 6 meses de especialização em patologia do trato genital inferior. Nada mais é do que você aprender a fazer aquele exame de colposcopia, que é para prevenir câncer de colo uterino, né? Então, você passa a ter essa outra subespecialização dentro da ginecologia. Depois, eu fiquei durante mais ou menos uns 15 anos, né, cuidando de grávidas. Era a maior parte do que eu fazia. A ginecologia era muito pouco, então eram 20, 30 partes por mês. Era uma paixão mesmo. Você era obstetra. Obstetra é que faz o parto. Tanto normal quanto cesáreo. Sim. Sim. Tem aquele negócio de fazer o corte do cesáreo, parece que tem que ser na vertical para ser o corte certo? Como é? Não, é na horizontal. É na horizontal? É, que se chama funny steel. Mas na vertical, na época que eu me formei, já são 20 anos, né? Sim. Ainda era uma prática comum quando tinha algumas urgências. Na vertical. Quando era um quadro, assim, de vida ou morte. Então, a gente tinha que salvar o bebê, salvar a mãe, e aí tinha que ser uma abertura maior do abdômen para poder acessar mais rápido. Isso caiu por terra, né? Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que até pela funny steel, que é aquela horizontal, era possível a gente aumentar ela, né? E não causar uma cicatrização tão dolorosa, tão dificultada que é na vertical, né? A horizontal é muito mais fisiológica, o corpo age melhor com essa cicatrização. E em que momento você resolve migrar para ginecologia integrativa? Aí Qual foi foi o de insight? novo, foi um problema de saúde, né? Então, assim, eu trabalhava muito, né? Minha família dependia financeiramente de mim e acabava que eu não tinha tempo para cuidar de mim. Né? Então, o médico tem muito disso, né? Ele só cuida de todo mundo, entre aspas, ou seja, dos pacientes, trabalha pra caramba, tem que pagar conta, às vezes abraça, né, a família inteira em querer ajudar, né? E com isso eu fui ficando muito doente, né? O primeiro episódio foi em 2010, aí eu tive uma ruptura do meu ligamento do joelho, tava correndo, rompeu o ligamento, eu tive que ficar afastada do trabalho e pra mim isso foi a morte, porque eu sou workaholic, hoje em dia menos, né? Mas eu não aceitava, como assim? Eu vou deixar minhas grávidas na mão, meu Deus, pra quê? Nossa, como que elas vão ficar sem mim? Aquela coisa, né, de querer ser Deus. A gente não é Deus, né? Exatamente. E aí, 2012, e aí, você acha que eu diminuí meu ritmo? Não. Né? Então Deus vai dando os nossos avisos. É inacreditável. E aí, 2012, uma pedra parou aqui na minha bexiga, não descia. E pro homem, normalmente não desce mesmo, porque a uretra é muito comprida. Mas pra nós, normalmente, mulher sai. Não descia, eu tive que ficar internada. E aí, eu tive que, de novo, ficar um tempo afastada por causa desse episódio. Também fiquei um pouco frustrada. E 2014 foi o derradeiro. Foi quando realmente eu fiquei muito doente, né? Eu que fui esportista, eu competi 20 anos de natação, né? Olhei. E de repente eu me vi muito doente. Eu banalizei e foi uma pancreatite que mata a maioria das pessoas, né? Pancreatite geralmente é fatal, né? E aí eu banalizei, aí eu continuei trabalhando, claro, num ritmo um pouco mais lento e deixei minha cirurgia para alguns meses depois. E durante a cirurgia já tinha digamos assim, alguma ideia de que poderia ter alguma complicação, porque já estava muito inflamado, né? Que hoje em dia eu entendo muito bem dessa inflamação, né? E eu vim a complicar depois dessa cirurgia e eu tinha 20% de chance de sair da mesa de cirurgia. E foi então que eu falei, chega. É alguma coisa que Deus tá me falando e eu tenho que começar a mudar minha vida, né? Logo em seguida, passou mais 2 anos, eu perdi a minha irmã do meio e eu falei, agora eu preciso ressignificar minha vida. Eu preciso ser uma outra Jennifer, eu preciso honrar todo esse sofrimento que eu passei. Seja ficando doente, seja tendo um luto de uma pessoa que eu amava tanto. E, de repente, aonde que eu fui encontrar a salvação? Na internet. Por isso que eu amo tanto o Instagram. Porque foi lá que eu tive conhecimento que existia uma outra medicina. E minha mãe já seguiu lá em Ribeiro a vida inteira.
E eu era aquela médica cara, que... você fala aí, chega a arrepiar, aquele cara Pois um é, fenômeno, e olha cara. que louco, antes de fazer medicina, eu pensei em fazer musicoterapia, qualquer coisa assim, eu fazia yoga, eu era toda holística, vamos dizer assim, né? Eu cuidava do corpo, da mente, do espírito, e quando eu fui pra medicina, como eu tinha que pagar conta, eu emburreci. Emburreci, olha que horror. E de repente, quando eu me vi tão doente, com uma dor também emocional, eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antigamente. E aí na internet eu descobri que tinham médicos, tinham nutricionistas, amo nutricionista de paixão, né? Que falavam sobre dieta sem glúten, dieta sem leite de vaca, derivados, e que mudava a vida das pessoas, e que o intestino era muito importante. E aí foi minha paixão à primeira vista, né? Então eu comecei a ir atrás. Eu acho que hoje em dia eu investi mais ou menos um preço de um apartamento em cursos, né? Porque eu fiquei sedenta por conhecimento. Então eu fui estudar com nutricionista, né? Eu fui entender realmente o que era uma nutrição anti-inflamatória. E durante a minha cirurgia apareceu realmente um foco de endometriose, que eu imaginava que eu tinha por todos os sintomas, mas nenhum exame detectou. Por isso que eu sou tão fã da medicina que eu aprendi lá na faculdade, que é a medicina raiz, que é o quê? Os sintomas, você ouvir o paciente verdadeiramente. Isso eu sempre levei muito a sério, né? Mas hoje em dia eu começo realmente a ver que isso faz todo sentido, né? E aí eu falei, caramba, eu vou testar em mim. Porque eu ainda tinha os paradigmas antigos de pensar o quê? Meu Deus, se eu falar pra todo mundo, vão me chamar de charlatã. E aí eu comecei, então, a fazer em mim essa dieta anti-inflamatória, comecei a ter algumas melhoras, e dessa cirurgia que eu tive complicação, eu fiquei com enxaqueca todo dia e diarreia. Isso não era qualidade de vida, né? Quando eu comecei a mudar, tirar o leite, tirar o glúten, eu tinha um pouquinho de melhora, mas a enxaqueca não passava. O que eu fiz? Vou ficar 2 meses sem comer nada de industrializado, fui bem radical. E foi então que eu falei, eureka, tô no caminho certo. Eu fazia jejum intermitente, eu ficava até 24 horas sem comer, só tomando água, e a minha enxaqueca sumiu, né? Hoje em dia, até no caminho, eu falei, nossa, cara, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas enxaqueca mesmo eu nunca mais tive. E já vai fazer 6 anos. Poxa vida, caramba, né? Quanta gente luta contra enxaqueca. E eu brinco, quando entra paciente no consultório e fala assim, doutora, eu já fui em tudo que é médico e eu não me livro. Eu falei, eu dou 2 meses pra você. Se você fizer o que eu tô te pedindo, depois você pode, às vezes, voltar a comer alguma coisa, né? Que nem a doutora Sandra falou, tomar um vinho. Sim. Ok, mas vamos tentar zerar essa inflamação e aí depois você ir administrando. E aí realmente as pessoas voltam, e isso que foi me dando muita felicidade, né? Porque as pessoas voltam e falam, eu melhorei da enxaqueca, eu melhorei das dores no corpo, eu melhorei... Então, você só ouve essa palavra, né? Claro, nada é 100%, nós não somos perfeitos, nós não somos deuses, né? Mas isso foi me apaixonando. Então, assim, eu fui fazer uma pós com o Dr. Ítalo Rachid, né? Fenomenal. Lá do, acho que ele é do Recife, né? Ele é. Cara, Fortaleza. Ele é do Nordeste, né? É. Cara, eu vejo uns vídeos daquele cara. E o português daquele cara, a dinâmica, a didática dele falar. Eu nunca vi ninguém igual ele. Ele foi. O Lai Ribeiro e eles foram, assim, os primeiros que trouxeram para o Brasil e tiveram coragem, porque tentaram tirar o CRM dos dois, né? Porque, meu Deus do céu, esses caras, né, estão fazendo charlatanismo. É sempre isso, né? E quando eu fazia a pós do Dr. Ítalo, ele falava: se preparem, porque vocês vão ser chamados de charlatão. E tá tudo bem. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês veem os resultados dos pacientes. Então, fique com a sua consciência tranquila. Então, com isso, eu comecei a entender que eu precisava mudar o que eu pensava, né? E aí eu fui fazer uma mentoria com o Roberto Inhachique, né? Eu fiquei 3 meses, né, fazendo essa mentoria, e foi então que eu comecei a entender mudança de paradigma, ou seja, não importa o que o outro pensa de mim, eu sei o que tá dentro de mim, eu sei que eu tô ligada a Deus, eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso, que Deus age através de mim, porque durante a obstetrícia eu já sentia isso, tinha muitos partos difíceis, muito graves, e que eu saía lá com o bebê vivo, tudo que eu nem imaginava. Eu falava, gente, Deus agiu através de mim, né? E essa medicina que eu faço hoje, eu falo, é a medicina realmente que Deus age através da gente, porque tá ligado à natureza, tá ligado ao que é melhor pro ser humano, né? Então, falei demais. Não, se quiser tá ótimo, tô perguntar. gostando, tô adorando. Você fala muito bem, você tá de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu acho que sua comunicação é muito boa e esse é o caminho. Você que tá na todas as áreas, a comunicação é extremamente importante. E na área da medicina e na área que você está defendendo, quanto mais a sua comunicação for ótima, quanto mais o seu ar de confiabilidade for grande...
E de paixão, né? E de paixão, naturalmente. Porque isso, as pacientes falam pra mim. Você diminui até os haters. Sim, elas falam assim, nossa, doutora, que paixão que você tem pelo que você faz. Eu falei, porque eu vejo o resultado, né? É isso mesmo. Isso é o principal. E hoje em dia eu faço outra pós, que eu sou xereta, que nem minha mãe fala. Uhum. Eu tô fazendo uma pós em biofísica da saúde, né? Biofísica. E é engraçado, ou triste talvez, somos em 500 alunos, é online, né? E você não precisa ser médico para fazer. E nós só somos em 10 médicos. São 500? 500 que são outras áreas. 490, são dentistas, fisioterapeutas, pessoas que nem são da área da saúde e que querem mudar a vida do pai, da mãe, do irmão. E foram lá para ser terapeuta. Porque dessa pós você pode não sair como pós-graduado. Pós-graduado é quem já fez faculdade, eles dão esse título. Mas você pode sair como terapeuta e mexer com máquinas que vão diminuir metais pesados, que vão ajudar na desparasitação, que é o que a doutora Sandra estava falando, através de frequências. É o negócio que o Pablo do negócio de biorressonância, não é? É isso? Tem também isso. É na mesma quase ideia. É no mesmo raciocínio, sim. É parente. Isso. Chama Instituto Fernanda Bem, né? Que a pós é através dela. E os aparelhos são com o marido dela, que é da Nova Ciência, chama. Depois, se você quiser até entrar no Instagram. Sim. E tornou-se uma outra paixão, né? Hoje eu tenho dentro do consultório um exame que chama microscopia de campo escuro, que já existe há trocentos mil anos e eu não sabia. Mas não tem como saber, ué. Não dá pra saber tudo, né? Não, e não tem como saber, porque é o seguinte, hoje, aí, ó, agora alguém já ouviu, né? Vamos dizer. Sim. Mas antigamente, quem que trazia as informações pra gente? Não tinha internet, né? Então. Não tinha. A internet tá ajudando muito, né? Cara, é uma loucura esse negócio. Tem um experimento, por exemplo, que foi feito há muito tempo atrás, que não tem muito a ver com o que você falou, mas é questão de tempo. Esse experimento ele tem mais de 200 anos. É um experimento chamado Experimento da Dupla Fenda. Sim, eu amo. A mecânica quântica. Não, depois que você estuda mecânica quântica, das duas, uma. Sim. Ou você pula de um prédio, ou você evolui a consciência para nunca mais voltar. Cara, foi aí loucura. Que foi isso, neurociência, física quântica, né? E eu amo o Wallace Lima, né? Sim. Outro nordestino maravilhoso. Sim. E foi aí que mudou meus paradigmas, né? Então, juntou a mentoria que eu fiz com o Bartinha Chique e estudar muito a neurociência. Por quê? Por exemplo, eu falo porque as pacientes têm que entender que eu sou humana. E eu era viciada com V maiúsculo em pão, macarrão, pizza, requeijão, queijo branco e iogurte. Eu não vivia assim. Você e a turma do Flamengo inteira. E aí, quando eu entendi que eu ia ter que mudar minha alimentação, que não ia ser fácil. Porque eu era viciada. Então, eu tinha que mudar meu cérebro. E para isso, eu tinha que adestrar. Que nem um cachorrinho, Exatamente. Né? Então, com a neurociência, eu comecei a entender que eu tinha que falar a palavra cancelar, que se eu falasse não pensa na cor verde, eu tô pensando no quê? No verde. Não existe, né? Não tem representatividade no cérebro. Sim, então foi aí que, nossa, aí eu entrei em contato, Joy Dispenza, Greg Barden, e aí comecei a entender tudo isso, Já ouviu o Hélio né? Couto também, não? Sim, o Hélio Couto, nossa. Fenomenal. Eu ouço no carro, né? Porque todo dia, eu falo para as pacientes, ouça alguma coisa que acrescente na sua vida. Sabe por quê? Não é todo dia que você vai sair da cama feliz, contente, saltitante e querendo fazer até o que você ama. Vai ter dia que você não tá tão bem. Se você ouvir uma pessoa que tá acima de você, que já tem um conhecimento maior, e fala, olha, tal coisa, putz, você já melhora o padrão vibratório. São pessoas iluminadas, né, cara? Sim, eu vi um livro, eu assisti um livro, A Ciência de Ficar Rico. Uhum. Eu nunca fui muito fã de ler. Sabe? Eu amo. Eu tenho que desenvolver mais, mas o audiolivro me ajudou. Né? Isso. Como diz a Karina Pirro, psicóloga, tá tudo certo. Sim. Então, ele não fala só da ciência, ele fala da ciência de ficar rico, sim, mas ele vai dando alguns exemplos. Ele fala, depois da questão de ganhar dinheiro e tal, chega no momento que ele fala assim, Deus quer que você tenha dinheiro para você comer bem, viver bem. Ele falou que tinha uma criança que estava querendo tocar uma música, mas ele não conseguia, ele falou, eu sei que eu consigo tocar, mas eu não consigo expressar. Então assim, ele falava, é Deus que está querendo expressar a música a partir de você. Você falou agora, você falou, nós não somos Deus. Não, realmente. Somos uma partícula. Nós somos uma partícula. Isso. Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho em que em conjunto vai resultar em Deus, né? Sim. Cada um de nós estamos fazendo, porque aqui, nesse momento aqui, através de você, através de mim, uns mais, outros menos, mas é Deus falando de uma certa maneira, usando Sim. a gente, porque nós somos em última instância energia, né? Sim. Então não tem jeito, não tem como correr disso. Cara, não tem como. A parte igual você entra na medicina integrativa, você começa a estudar, começa a ir para paradigma, automaticamente você vai para espiritualidade, você se torna espírito, porque é tudo interligado. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como.
Ou você para, ou você segue. Eu fui numa vivência na casa de um desses influencers. Nossa, agora me falhou o nome. Você lembra, Karen? Caramba, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Ele até faz de manhã. É a Magic Morning, acho que é. E aí, ele lá tinha médicos, tudo, e de repente ele falou, e ele fala muito de OVNIs, tudo, né, da espiritualidade. E aí aí começou o quê? Uma médica falando assim, então, eu sou médium. E aí quando vem o meu guia falar pra mim, olha, pensa nisso sobre esse paciente. Coisa que talvez nem ela ia pensar, né? Então, você vê que tá tudo interligado, né? E todos os outros profissionais, tinha marqueteiro lá, tinha um locutor, tinha um que fazia óculos, e todo mundo já começa a entender isso, porque você começa a ir além, né? Então, é muito legal, eu amo demais. É muito legal, cara. Esse assunto, ele me encanta. Eu escuto direto, às vezes eu boto uns vídeos do Hélio Couto pra eu ouvir no fone, que tem um vídeo que ele faz, que ele fala uma são duas histórias, ele vai contando aleatoriamente aqui, e aquilo é uma loucura, Isso é só pra quem tá meio doido mesmo. Você assistiu o documentário Quem Somos Nós, não? Sim. Você tá danada mesmo, hein? Tô. A mulher já viu tudo, aí, sabe tudo. Eu sou muito xereta. Eu vou atrás de tudo. A curiosidade Sim. é uma ferramenta muito boa, desde que a curiosidade seja por coisas boas que vai nos evoluir mentalmente, espiritualmente e automaticamente fisicamente. Agora, vamos falar um pouquinho da ginecologia? Sim. Que é um assunto que eu gosto de falar muito sobre a menopausa. Sim. Né? As mulheres têm um terror para as mulheres o período da menopausa. Sim. Como é que fica as mulheres na menopausa? Como é que as mulheres fazem para diminuir aqueles fogachos que ela tem na menopausa? Dá para diminuir? E mais um dado, né? Você vê, a gente acabou de ir no congresso final de semana e o que eles falaram? Em 2030... assim, a cada ano já tem 47 milhões de mulheres que estão entrando e em 2030 vai chegar um número alarmante, né? Então, querendo dizer, caramba, vocês médicos, vocês têm que entender isso, vocês têm que ter ferramentas para ajudar essas mulheres, né? Sim. Por quê? Eu sou da geração que foi do estudo WHI, né? Sim. Então eu me formei nessa época e eu era essa médica medrosa, porque fizeram uma lavagem cerebral dizendo que reposição hormonal dava câncer, né? E agora, o que eu tenho a certeza? Que realmente eu sofri essa lavagem cerebral e todo dia nas minhas orações eu peço perdão para as mulheres que eu não ajudei verdadeiramente, porque eu era ignorante, né? E foi um estudo forjado, vamos dizer assim. Eles pegaram mulheres com 60, 70 anos, usaram um hormônio lá que vinha, né, estrogênio conjugado de xixi de égua grávida. E o outro estudo que eles fizeram foi o quê? 1950 até os anos 2000, 50 a 80% das mulheres usavam hormônio. A gente tinha uma taxa tão grande de mulheres infartadas, com diabetes, com depressão e ansiedade? Não, com certeza não. Não, com certeza. né? Até, como é que vamos dizer assim, quando tem aquele dado, até proporcionalmente não era assim, né? Não é porque aumentou a população. Mesmo lá naquela época, a proporção era menor, né? Sim. E aí, então, dos anos 2002 até agora, que já se passaram mais de 20 anos, né? Então, o que a gente começou a entender? Que as mulheres que realmente começaram a ir atrás de médicos como o Dr. Ítalo, como o Dr. Laí Ribeiro, e os pupilos desses médicos estão aí vivas, estão aí bem. Você vê a Elô Pinheiro, que usa hormônio há 40 anos. Olha como ela tá bem com 80 anos, né? Então, começou a desmistificar que o quê? Hormônio é proteção. Por quê? Não é possível que Deus criou hormônio dentro da gente e ele que causa as doenças? Não é. Então, assim, é o jeito de olhar. É que nem quando você vê a propaganda, a Activia faz seu intestino funcionar. Não, ele irrita o seu intestino. Por isso que você vai no banheiro. É a mesma história do hormônio, né? Então, quando hoje a gente começa a entender que essa história, assim, o pessoal até fala, nossa, mas bioidêntico é na farmácia também que é feito. Óbvio, gente. Como que você vai pegar a planta e passar na pele? Alguém tem que manipular, né? Justamente. Então, você começa a ver que a ignorância vai além, né? E o pior ainda que eu te digo é o quê? O mesmo médico que um dia eu fui, que passa anticoncepcional à torta e à direita, é o mesmo médico que fala pra não usar hormônio na pós-menopausa. É a mesma origem do hormônio. Então, como que ele tá sendo contraditório e não para pra pensar nisso, Foi o né? que eu falei com a Sandra também, que eu falei, Sandra, tem muito médico aí
que tá vendo a mudança do negócio e não quer seguir. Falou, não, tem, você vê, essa aí é uma delas, porque se você é a favor de um e não é a favor de outro. Então, mas assim? não para, né? Por quê? Porque tem que pagar a conta. É. Porque eu vou ter que abrir mão do fim de semana, eu vou ter que deixar de ir no churrasco. Eu abri mão de muitas coisas pra chegar no que eu tô hoje. Sim. E eu não me arrependo de jeito nenhum, porque eu queria ser essa pessoa realizada, né? E aí, voltando pra essa parte, o que acontece? Então, quando chegam as mulheres pra mim, e eu tenho muitas pacientes que tiveram câncer de mama, né? E chegam falando, doutora, eu não aguento mais ter secura vaginal, eu não aguento mais não ter tesão na vida, não é só tesão com meu marido, né? Geral, né? Geral. E tem um estudo que foi feito, tem vários, tá? Mas tem um que ficou bem assim gritante, que foi o quê? Foi feito na década de 50, usaram os pellets, que são os implantes absorvíveis, são os americanos, que demoraram para chegar no Brasil, Sim. né? O doutor Elzimar Coutinho, um baiano disruptivo, criou um implante que dura 1 ano, que é de silicone, né? E ele salvou muitas vidas por esse ato dele, no mundo inteiro endeusam ele. Aqui falam mal. Olha que horror, né? Então, por isso que no Brasil não tem prêmio Nobel, né? Porque o brasileiro fala mal do próprio brasileiro. Cara, é uma seara, se a gente entrar aqui, pipoca, porque o Brasil é complicado, nesse quesito. E aí eles pegavam esses pellets, esses implantes de testosterona e colocavam do lado de um tumor inicial de mama, e o tumor sumia. Em 2003, nessa mesma época desse história do WHI, fizeram esse estudo, e também com um número bem maior de mulheres, e o tumor sumia. Só que foi jogado para escanteio. A indústria grande, né, a Big Pharma, né, ela não quis saber. Por quê? Se eu ajudo a mulher a ficar bem, ela vai comprar antidepressivo? Não, é impossível, Não né? vai, né? Então é isso. Que eu sou contra a indústria farmacêutica, a penicilina foi uma das maiores descobertas, fez a gente, né, ter sobrevida, tudo, mas o jeito que a gente maneja isso, né? Exatamente. Beleza, voltando então. E aí eu comecei a entender, eu que era muito medrosa, né, comecei a estudar. Então, eu fiz uns 10 cursos dessa parte de hormônio para ter segurança, porque eu não ia passar alguma coisa para minha mãe e para o meu pai que pudesse colocar em risco a vida deles. Prejudicar eles, né? Justamente. Então, assim, o que eu vejo agora da minha experiência e do que eu vejo, por exemplo, o Dr. Gustavo Vilela, que é um oncologista da Integrativa, o que ele fala? Durante o tratamento do câncer de mama, você não vai entrar com hormônio, né? Essa mulher vai sofrer de calorão, tudo isso a gente vai e usa fitoterápicos para ir manejando. Quando passa os 5 anos do tamoxifeno, do clomifeno, eu posso entrar com testosterona, porque eu vou dar de novo qualidade de vida e eu vou estar protegendo os ossos, eu vou estar protegendo o cérebro, eu vou estar protegendo outras áreas do corpo dessa mulher, porque ela não deixou de ter cérebro, ela não deixou de ter osso, e hoje em dia uma das maiores causas de morte na velhice é o quê? Fratura e queda. E aí dá o quê? Uma embolia, né? Sim. Então você vê, tá tudo interligado. Então hormônio é proteção. E aí você passa a proteger essa mulher de ter demência, de ter infarto, de ter secura vaginal, secura nos olhos, né? Tem vários oftalmologistas que estão indo para a integrativa para resolver secura nos olhos dos pacientes, porque só colírio não resolve. Não resolve. Tem que repor estrogênio. Tem que ser de dentro para fora, né? Justamente. Então é isso que eu comecei a ficar tão feliz, né? E isso também, aqui naquela pergunta inicial, também ajuda nos fogachos. Sim, sim. E os fogachos, né? Qual é o problema dos fogachos? Não é só os sintomas. Qual é o sinal do fogacho? É que você corre risco de ter infarto e derrame. Então, o fogacho tem que sumir da vida da mulher, porque ele é o sinal de que no futuro ela possa ter um infarto e um derrame. E é isso que ninguém tá conectando. Uhum. Então, claro, é horrível ter fogacho tudo, mas o pior é você ter um infarto e um derrame, que vai te deixar, às vezes, incapacitada em cima de uma cama. O fogacho em si é doloroso, mas em tese ele passa, digamos. Se não desse o infarto, chegava um número ia passar. Sim, né? Sim, mas é isso. Se você teve o fogacho, é que lá no futuro você vai ter um risco muito maior de doença cardiovascular. Então você vê, a gente usa o hormônio para melhorar os sintomas, para trazer a qualidade de vida, mas o que eu coloco na cabeça das pacientes é, mesmo que você não tenha sintomas, eu preciso proteger o seu coração, o seu cérebro, os seus ossos. Entende? Sim. Então ele é protetivo, tanto que enquanto a gente não tá na pós-menopausa, tanta gente tem câncer, tanta gente tem infarto, tem doença? Não. E a mulher tem um risco bem menor do que o homem, né? Antes da menopausa. Sim, porque né? tem o estrogênio para proteger o coração. E menstrua muito também, elimina muita toxina também por ali, né? A mulher acaba, é uma via de eliminar a toxina. Agora, e você falou uma coisa interessante, que foram as pílulas anticoncepcionais, né? Sim. Também não é legal. E eu usei durante 20 anos, por ignorância. Você vê, né? E quanto problema me deu, né?
E o que a pílula anticoncepcional pode causar nas pessoas, nas mulheres, né? Que são Primeiro, nós não fomos feitas para tomar um hormônio de outro animal e ainda com passagem hepática. Ou seja, você está tomando uma pílula com estrogênio de outro animal, com progesterona, né? A questão não é ser sintética, porque tudo é feito dentro de um laboratório, mas a questão é que o nosso fígado não foi feito para aceitar hormônio por via oral, né? Quando você usa uma via transdérmica, você tira da jogada, né, o fígado e vai intoxicando. E aí ele começa a liberar citocinas inflamatórias. Do mesmo jeito que um Covid não fez tempestade de citocinas? Sim. A pílula anticoncepcional fez isso. Há quantos anos ela vem fazendo isso nas mulheres, né? Quando chega na pior fase, que é ter um câncer de mama, ter uma trombose, você vê quantas meninas estão tendo trombose hoje em dia. Por quê? Estão estressadas, estão trabalhando muito, estão comendo um monte de tranqueira, ou seja, agravou mais ainda o que a pílula já fazia, né? Então é todo esse risco, é câncer de mama, é trombose, é ter infarto até em jovem, né? Porque você vai fazer vasoconstrição, aí o médico às vezes não avisa que não pode estar fumando, porque o cigarro da vasoconstrição, a pílula da vasoconstrição, olha a bomba relógio que é, né? E só tá pensando o quê? Em taxa de natalidade. Uns que tomam esse negócio aí por muito tempo e acaba não dando uma coisa grave, talvez pela genética mesmo, que vai variar, né? Sim. E talvez até por sorte, né, cara? Porque é muito impacto no corpo, né? Pro corpo aguentar. Sim. Eu falei mais cedo com a Dani Lodete, Daniela, não sei se você conhece ela. Não. Ela é da área da neuronutrição. A gente falamos também muito sobre isso aí. Que legal. Muito fera. E falei sobre esse negócio de que tem gente que o corpo não suporta muita coisa, né? Na TPM, as mulheres têm alguma coisa que ela pode fazer para diminuir um pouco mais aqueles sintomas da TPM, aquelas cólicas, aqueles trem que ela sente? Sim. Porque é o terror das mulheres, né? Não tomo Sim. pílula, não odeio menstruar, porque se eu menstruar, que não aguenta essas cólicas, entendeu? Então, tem os dois lados da moeda. Primeiro, se essa mulher tem muita TPM, se essa mulher sangra muito, se essa mulher tem irregularidade menstrual, se ela tem dor na relação, possivelmente é endometriose. Olha que louco. E endometriose é diagnóstico clínico. Como eu disse, o meu nunca apareceu. Eu fiz todos os exames com gel na região anal, gel na região vaginal, com preparo intestinal, com lavagem intestinal e nunca apareceu. Mas por quê? Por quê? Porque ficava em cima da bexiga o meu. Nenhum exame pegava. E olha que eu fiz com a melhor ultrassonografista aqui da cidade de São Paulo, no Fleury. E não pegou. Não por erro dela, mas porque realmente é uma região muito difícil de se recurso constatar. não chegava lá, né? Não. Então, assim, é quadro clínico. Então, eu tenho vários exemplos. Eu tenho paciente que tinha uma TPM horrorosa e, ao mesmo tempo, durante a menstruação, ela sangrava pelo nariz. Sabe onde que estava a endometriose dela? No pulmão. Olha aí. Você vê, né? E causada por uso de... Não. Ela tinha esse quadro. E aí, ela tomava o anticoncepcional para segurar a cólica, para segurar o sangramento excessivo, né? Mas ela, durante o uso da pílula, ela fazia a pausa e aí ela sangrava pelo nariz. Por quê? Porque a pílula, ela não bloqueava essa endometriose. Entendeu? Tá bom, voltando para a TPM. A TPM, ela é uma predominância estrogênica. Por isso que eu falei da endometriose, tá? Sim. Então, predominância estrogênica que muita gente fala hoje, né, na mídia... Por que aumentou tanto? Porque a gente tem xenoestrógeno, né? Que até eu não sei se alguma das que você entrevistou falou. O xenoestrógeno... Eu já ouvi falar, mas aqui não falaram, não. O xenoestrógeno, ele tá presente no plástico, quando esquenta. No plástico, Então, quando você deixa a garrafinha no carro, vai liberar xenoestrógeno naquela água e você tá bebendo. Quando você põe no micro-ondas alguma coisa com plástico, vai liberar na comida. Do mesmo jeito que existe o estroboloma, que é o quê? No intestino... começa a formar como se fosse uma inflamação intestinal por lactobacilos que não deveriam fazer parte, por comida errada, por intoxicações ambientais, por excesso de metais pesados que a gente tem hoje, né? Por excesso de plástico na comida. Miojo tem plástico, margarina tem plástico, requeijão que eu comi, né? Até requeijão? Requeijão tem microplástico. Então, o microplástico, ele vira xenoestrógeno. Por isso que tem tantos meninos com ginecomastia. A gente tá vendo aumentar isso, né? E aí, a gente vê aumentar a TPM. A gente vê aumentar o sangramento.
Entende? Então tá ligado sim com o intestino. Então, onde que a gente começa o tratamento? Na dieta anti-inflamatória. Por isso que eu rodeei, só para entender. Para minimizar. Para minimizar a TPM, a gente já começa a conversa falando, você vai ter que mudar sua dieta. Se você continuar comendo só tranqueira, né? Ou seja, tudo que aumenta o açúcar dentro do seu organismo, você vai estar inflamando. E aí, piora a TPM. Então, você já tem um descompasso, né? A TPM é o quê? Você ter uma predominância do estrogênio e não ter uma produção tão adequada da progesterona. Já começa por aí. O que nós temos que fazer por essa menina, por essa mulher? Dar progesterona. Hoje, na farmácia tradicional, nós temos progesterona micronizada, que é bioidêntica. Se chama Dufaston, se chama Utrogestan. Essa é boa. Essa é boa. E a gente usa numa dosagem bem alta para evitar o quê? Aborto. Então, você vê que tudo depende da dosagem. Quando a gente vai mexer com o TPM, tudo isso, você usa 25, 50 miligramas. Quando você vai evitar aborto, é 200, 400, 600, 800 miligramas. Então, você vê que muda. Mas é isso. Então, começa por aí. E aí, você vai falar assim, nossa, mas ficar usando hormônio? Não, mas esse hormônio, o nosso organismo, ele reconhece como próprio, como self. Tem Coisa receptor, boa. né? Tem receptor. E tá faltando pra essa pessoa. Então, ele vai, quando entra, ele fala, nossa, que alívio. Nossa, eu tô melhor. Mas até antes de chegar no hormônio, o que a gente hoje em dia usa? Borago officinalis, né? Então, assim, tem vários fitoterápicos que hoje estão melhorando muito. O que as minhas pacientes falam? Que normalmente eu tento com os fitoterápicos antes. Doutora, você salvou meu casamento, que eu já tava querendo matar meu marido na TPM. Salvou o casamento e ela, que ia presa, né? Justamente. Então, assim, a gente tem muitos fitoterápicos que têm ajudado bastante. Serenzo, né? Então, tem vários. Serenzo é uma fruta? Alguma coisa que é manipulado? Plantinha, é manipulado. É tudo manipulado. É tudo fitoterápico, né? Que a gente usa. Comer inhame também ajuda? Conversa fiada. O inhame, ele é da onde mais se tem a retirada de hormônio para fazer gelzinho, por exemplo. É um dos componentes. É que todo mundo fala, eu vou passar inhame então na pele. Não, é um dos componentes. Só o inhame não ajuda. Sim, mas ele ajuda muito. Alimentando muito. com ele, sim, né? É que nem quando fala, toma chá de amora, né? Sim. Também ajuda, né? Só que é o que eu falo. Por exemplo, na pós-menopausa, se eu tomar só chá de amora, ele vai ajudar no fogacho? Vai até ajudar. Mas ele vai estar me protegendo de doença? Não. Então é por isso que aí tem que entrar realmente na Pode até tomar, mas suplementar, né? Isso, é isso. E você fala esse negócio de endometriose, eu vejo o povo falar, mas que diacho é isso mesmo? E essa endometriose, ela tem cura? Não tem cura? Não, só tem controle terapêutico. Então, endometriose, quando eu me formei há 20 anos, estava engatinhando, né? E aí todo mundo achava que era o quê? Ah, se eu operar essa mulher, eu vou limpar todo o útero, o ovário e pronto, curou. E aí, de repente, ela voltava a ter sangramento excessivo, ela voltava a ter cólica menstrual, ela voltava a ter dor na relação, algum desses sintomas, não todos concomitantes, né? Sim. E aí todo mundo começou a falar, caramba, não tem cura. E aí, hoje em dia, o que se diz da endometriose? É doença inflamatória autoimune. Igual tiroidite de Hashimoto, igual artrite reumatoide. É doença autoimune. Que não tem cura. Então tem que controlar, como diz o Pablo, fazer mais do mesmo. Desinflamar o corpo. Dieta anti-inflamatória, exercício físico. Tem que fazer exercício. Exercício físico é bom? É anti-inflamatório. A hora que você arrebenta a fibra muscular, você está liberando uma substância que chama irisina. A irisina é quem queima a gordura do fígado, pâncreas, coração e cérebro. Produz gordura boa, gordura marrom. No caso, o exercício anaeróbico. Exercício resistido, musculação. Musculação. No aeróbico vai desinflamar também? Sim. Só que assim, o que eu sempre falo para os pacientes, todo triatleta e todo sedentário são inflamados. Por quê? Eu já competi em natação, né? E eu tenho uma artrose no meu ombro de 90 anos, de uma pessoa de 90 anos. Por quê? Porque eu arrebentei com tudo que é ligamento, com articulação, porque eu fui além do que o corpo está acostumado. Entende? Ainda tem esse segredo, né? Você tem que ir de acordo. Quando você é uma pessoa muito competitiva, né, como eu sou, você ama, né? Você ama estar lá, adrenalina, né, competir em natação, tal. E não tinha esse conceito antes, né? Eu sei que, assim, tem muitas pacientes minhas que são triatletas, eu falo, não é que eu sou contra, mas passou dos 40 anos, você vai pagar um preço. E aí eu começo a pegar no pé que tem que fazer musculação. Porque se você é um triatleta e você gasta muito daquele músculo, você fica magrinho, você corre melhor, você fica mais ágil, como que você vai levantar da privada com 90 anos?
Não tem musculatura na perna. Tem que ter o músculo, realmente, é verdade. E engraçado que todo mundo defende isso, né? A coisa é unânime, todo mundo que... Sim, e não tinha essa ideia. Quando eu competia na natação, não se tinha essa ideia. Tanto que musculação era um negócio mal visto. Nossa, marombeiro, nossa, esse cara, sei lá, né, tal. Todo mundo achava que todo mundo usava anabolizante, e não é assim, entendeu? Então passou-se a ser um fator para a saúde, né? Então, dieta anti-inflamatória, né, o exercício físico, de preferência após os 40 anos, o resistido. Claro, pode fazer aeróbico? Com certeza. Você tem que ter resistência também do pulmão, né? Sim. A modulação hormonal e cuidar da cabeça. Tem que cuidar do emocional. Emocional Não tem complicado, jeito. Né? A gente sabe que quando a gente começa a contaminar nossa energia feminina, seja homem, seja mulher, não importa. A gente vai adoecer de alguma forma. Por quê? Tanto que na medicina tradicional chinesa, né, cada lado do nosso corpo é uma energia, né? O lado direito é o feminino, o lado esquerdo é o masculino, e aí você começa a ver, putz, eu acho que eu tô mais indo assim, eu tô brigando mais, eu tô perdendo a paciência, né? Então tem certas energias, né? O yin, yang, que seja. Então assim, todas as doenças, a gente tem que cuidar do emocional. Se a gente não cuida das nossas emoções, ela vai somatizar no nosso corpo. Então, a gente tem lá o corpo, né, 7 corpos, né, que a gente tem, e vai impregnando essa emoção mal resolvida, até que chega no corpo físico. Os 7 corpos que você fala, os 7 corpos, é os chakras, não? É isso. Então, você vai contaminando. Chega uma hora que você fica doente. Cara, o mental, ele é muito perigoso, viu? Sim. Muito perigoso. A pessoa, quando ele tá doente mentalmente, principalmente com ansiedade, né, quando tá com ansiedade, ou estão com transtorno de ansiedade. E a mulher com endometriose, eu falo por mim, tá? Mas assim, as pacientes fazem assim, ó, durante a consulta. É a mulher que não aceita errar, perfeccionista, que quer dar conta de tudo, que, sabe assim... E aí, o que Deus faz? Deus é um pai amoroso, né? Ele vai e fala, eu vou te dar uma dor que você vai ter que parar e olhar pra você e ver... que se no avião cair a máscara de oxigênio e você não colocar em você, tentar colocar no seu filho, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, vai morrer todo mundo. E aí essa mulher tem que parar e olhar pra ela, né? Com mais carinho, mais atenção, com auto-perdão, né? Porque hoje em dia as pessoas pararam, né? Todo mundo, assim, fica vendo a internet, acha que a vida de todo mundo é perfeita, que a grama do vizinho é mais verde que a dele, e as pessoas estão perdendo isso, não é? Exatamente. Eu falei com a minha mulher esse dia, eu falei, ó, eu cheguei a uma conclusão que não existe vida boa. Não. Eu cheguei a essa conclusão que não existe vida boa. A vida boa é a vida que você encara ela como boa. Isso. Porque toda vida tem problema. Sim. Né? Aí é o que você fala agora. Você olha para a vida do vizinho, a grama do vizinho tá uma grama mais verde. Isso. Né? Então você começa a achar que aquela vida dele é a vida boa. Só que ele tá naquela vida dele, sabe que a vida dele também tem as coisas que não são boas, né? Sim. Não existe uma vida boa 100%. Sim, é o jeito de você olhar para os problemas. Um grande empresário, não, ele tem uma parte que a vida é boa, é o conforto, o dinheiro que ele ganha, mas para ele ser um grande empresário, ele vai ter que pagar o preço de ser um grande empresário, né? Sim. Quer ter funcionário, é ter contador, é ter regional, e o pau quebra. Vai ter o outro lado que as pessoas não vê, né? Sim. Só vê aquela parte boa. E esse negócio, você falou, negócio de Hashimoto aí, como é que chama? Tireoidite de Hashimoto. Também é uma coisa também. É uma doença autoimune. As pessoas também te procuram pra isso, não? É uma área que você também atua ou você entende dessa área? É assim, depois que eu fiz a pós com o Dr. Ítalo Rachid, a gente passa a entender que a gente tem que ser médico de gente. Não dá mais pra eu ser só ginecologista. Uhum. Então, hoje em dia, pra você ter ideia, eu passei a abrir a guarda e eu atendo os maridos das pacientes. Eu passei a atender homens. Porque durante a pós, eu já entrei em contato de novo, né? Um dia eu já dei muito plantão de clínica médica, então, né, eu já tinha esse contato. Mas começou o quê? Eu comecei a melhorar as mulheres e os homens não acompanhavam. E por vezes, eu sempre mandei para colegas, né? Homens, tal, que às vezes eles se sentem mais à vontade. Doutora, mas não bateu o santo. Não gostei tanto do seu jeitão e tal. E aí começaram a me pedir. E aí, como eu já tava cuidando do meu pai, do meu marido e tal, falei, eu acho que eu vou tentar me aventurar. E aí eu comecei a estudar mais ainda, né? Sim. Porque não era mais minha área, né, de atuação. Então, hoje é isso. E aí, com isso, a gente acaba pegando... Eu tenho muitos casais tentantes. Não sei se você já ouviu esse termo. Não, casais tentantes? Por exemplo, a medicina tradicional, ela só pesquisa a mulher infértil.
já é tentante de tentar, né? Ela esquece, a medicina tradicional, por vezes, esquece que o problema pode estar no homem. Sim. Não é só da mulher, é o casal que tá tentando engravidar e que tá tendo alguma falha de percurso, né? Sim. Então, hoje eu atendo muitos casais tentantes, por isso que eu também comecei a atender homens, por isso, né? Sim. E por vezes tinha uma paciente que eles já estavam tentando há 3 anos, jovens, né? Ele com 32, ela com 29. E aí, pasme você, o que ele tinha? Tiroidite de Hashimoto, que é uma das causas do hipotiroidismo. E o hipotiroidismo causa infertilidade. Ou seja, né? Então, assim, a tiroidite Hashimoto pode ser uma das causas do hipotiroidismo? Sim. Então, antes, todo mundo falava o quê? Tiroidite de Hashimoto, o endócrino tradicional. O que ele fala? Tiroidite Hashimoto, ele diagnostica, ele pede os anticorpos, né? Anti-TPO, antitiroperoxidase, antitiroglobulina, e fala, ó, você tem tiroidite Hashimoto. Fica esperando aí que uma hora a sua tireoide vai pifar. Acabou. Não é a nossa visão. A medicina integrativa não olha dessa maneira. É uma doença autoimune, que uma hora pode dar o hipotireoidismo, mas por que a gente não age desinflamando essa tireoide e deixa para se tiver o hipotireoidismo lá na frente, com 50, 60 anos e não com 30 anos? Entendeu? Sim. Então hoje a gente tem uma visão diferente das doenças autoimunes, que é o quê? Fazer essa pessoa entender que foi causado muitas das vezes por um gatilho mental, que a tireoide é a área de fala, né? A pessoa Sim. não consegue falar, não consegue se expressar. É aquela pessoa que não sabe falar não. Eu não sabia falar não, né? Eu tive que aprender. Tem que falar. E hoje eu tô falando não é com força, eu também tinha esse problema. Rapaz, É um bonzinho, né? É, Só que é não. bonzinho com todo mundo, menos com cara, ele, né? eu quero falar até pra galera que tá no Brasil, é um tema que não tem nada a ver, mas eu já decidi também, quando eu der vontade de falar um trem, que eu falar, o bonzinho, ele só se lasca, É, né? Você tem que ser justo. sim. Justo. É diferente, sim. Um cara leal, Sim, um cara amigo, sim, companheiro. bom Mas fica caráter. comprando briga dos outros aí não, cara. Comprando problema, comprando dor dos outros. Não. É. Quer ajudar de vez em quando? Agora, o bonzinho que você falou, não sabe falar não. É, Tá, toda hora tá se desgramando pra ajudar os outros. Né? sim. Só pra dar uma pauta nisso aí, agora prossegue. Então é isso, tireoidite Hashimoto é uma das doenças autoimunes, né, que era normalmente falado assim, fica esperando, uma hora sua tireoide vai pifar. Então nossa visão é diferente, a gente passa a cuidar dizendo de novo, vamos mudar a dieta, vamos fazer exercício físico, vamos ver se não precisa às vezes de T3. Então, a nossa tireoide começa a ter resposta pelo cérebro, TSH, hormônio TSH, né? Certo. Desce aqui pro T4 virar T3. E na medicina tradicional, eu só aprendi a pedir TSH e T4. Eu não sabia que dava para pedir T3, que é o final da linha. E eu mesmo, quando entrei na minha pós, na primeira pós, o meu T3 estava super baixo. E eu já tinha todos os sintomas de um hipotireoidismo. Mas o meu TSH e T4 estavam ótimos. E quando eu comecei a repor T3, e tem um médico americano que há 30 anos estuda só T3, pra você ter ideia da importância, eu comecei a me sentir melhor. Com mais pique, mais energia, senti a minha pele menos seca, meu olho parou de ter tanta secura também. E era falta de um hormônio final da tireoide. Então você vê, né? Até isso eu também entendi que tinha o final da linha ali que eu nem sabia que precisava pedir esse exame. E tem algumas coisas também que dizem que prejudica muito a questão da tireoide, é o glúten, né? Sim. O glúten, ele tem ali uma molécula que parece com a tia, começa a atacar e vira um balaio de gado danado esse trem aí, né? Sim, tem vários livros agora, né? O Thomas O'Brien é um americano e ele escreveu só sobre doença autoimune. E ele vai batendo nessa tecla o quanto o glúten vai inflamando, né? Tudo, porque a doença autoimune, ela é do corpo e aí acaba atacando um órgão-alvo, né? E tem outro que chama Dieta da Mente também, não sei se você já ouviu falar desse livro. Dieta da Mente não. Esse eu amo também, porque ele fala do Alzheimer, né? E aí ele vai descrevendo que o Alzheimer é a caramelização do cérebro, é o excesso de açúcar na corrente sanguínea. Então, você vê que todo mundo vai fazendo a gente entender que as doenças podem acontecer, mas você pode driblar a sua genética, pode driblar um futuro ruim que pode ter acontecido na sua família. Depende da sua decisão, né? E a gente, quando a gente vai tendo uma certa... vai evoluindo a consciência, a gente vai perdendo um pouco o medo, né? Uhum. Você vê aqui no podcast mesmo, o Dr. Pablo Leon Plata. Cara, o Pablo Leon Plata, ele é um argentino, tava aqui quando você chegou. Eu fiz um episódio só com ele, fiz um com a Sandra. Aí eu fiz os dois juntos. Depois não vou até fazer um você também, trazer. Fazer uma mistura. Fica legal fazer mais pessoas. O cara perde o medo, cara. O cara bota a cara pra bater mesmo aí, vai no YouTube e lasca o pau mesmo, porque você vai perdendo o medo, que você vai vendo que
é muito mais além do que isso aqui. Sim. Muito mais além. Você vai entendendo, então é por aqui. Porque aí não acontece com outro povo. Como o outro povo tá preso só naquele negócio de adoeceu e toma remédio, adoeceu também. Aí esse povo estão com medo. Uhum. Medo de ficar sem dinheiro, medo de pagar a conta. E a gente vai, quando vai mexendo com a espiritualidade, você vai perdendo um pouco o medo. Sim. Igual eu vejo que você mesmo, você tá aí pra botar pra lascar mesmo. Agora outra coisa, o Jennifer Trizzi. E aquele negócio aquele chip de gesterinona que as mulheres usam, aquilo lá vale alguma coisa? Então, primeiro que a gente odeia, né, que todo mundo fica banalizando falando que é chip da beleza. Eu falei que ele pode virar o chip do horror. Por quê? A gestrinona teve a origem dela nos Estados Unidos. Hoje ela é proibida lá por causa que tem uma droga que trata endometriose que é mais ganho, Sim. Né? Que seja. Então, assim, a gestrinona ela foi criada para tratar predominância estrogênica, seja mioma, seja TPM, seja endometriose, e trazer qualidade de vida para a mulher de novo. E aí, os pellets, que foram os implantes absorvíveis, os primeiros criados lá em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial, demorou para chegar no Brasil, né? E quando chegou no Brasil, vamos ter que pôr um nome aí para poder, né? E quem que criou esse nome? A Hebe Camargo. Por quê? Ela passava com o Dr. Elzimar Coutinho para tratar pós-menopausa, ela usava até GH, tudo tal, para ter qualidade de vida. E o que ela via? Várias mulheres que usavam a gestrinona para tratar a endometriose e melhorava a composição corporal. Uhum. Porque além dela desinflamar, tirar o foco de endometriose, né? Deixar ele inativo, esse foco, tá? Você tem uma porção dessa gestrinona que vai para o quê? Para aumento de musculatura, para esse estímulo, entendeu? Sim. Só que, se você não fizer exercício, se você não tomar água, se você não fizer uma dieta anti-inflamatória, ou seja, comer muito chocolate, muita coisa com leite, derivados, muito glúten, que seja, você vai encher de acne. Vai ficar inchada e pode até aumentar o peso. Por isso que eu falo que pode ser o chip do horror. Então, chip da beleza, eu falo, as pacientes chegam e falam, não existe chip da beleza, tá? É gestrinona. E gestrinona tem que ser muito bem usada. Quando as pacientes chegam querendo usar para estética, eu explico primeiro, tem que merecer e eu sempre vou dar maior visão para ela na endometriose. E eu começo usando via vaginal. 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, para ir diminuindo os focos de endometriose. E se a paciente começar a fazer exercício, tomar água, fizer dieta, aí sim eu vou colocar o implante, porque vai deixar ela livre de ter que ficar usando via vaginal, tá? Só por praticidade. E um plus de a via vaginal não acontece isso, tá? Mas quando você usa na forma de implante, você acaba ganhando de plus, se você fizer tudo direitinho, for uma boa pessoa, né? Você ganha de plus, ganhar musculatura. Então o chip, ele é bom e ele pode ser neutro e pode ser prejudicial, no caso. Então depende muito para saber se o chip vai funcionar ou não naquela pessoa. Isso. E quem usa, como eu uso, né, ele trouxe vida de novo para mim. Por quê? Porque eu tinha muita dor na relação, eu tinha muita cólica, eu tinha muito sangramento. E a partir do momento que eu comecei, claro, a mudar dieta, tudo, e usar ele, eu vejo o benefício na academia, né? Por quê? Porque eu vou render mais, eu vou conseguir formar músculo mais fácil, porque eu já tô com 47 anos. E quando você começa a ter queda de testosterona, é muito mais difícil render na academia, conseguir ganhar músculo, ter mais pique, energia e disposição, né? Então, é esse o plus. E o Dr. Elzimar, o que ele falava, né? Que a menstruação era um sangramento que não deveria acontecer, que não sei o quê, e tinha muita controvérsia. Claro, a menstruação é um benefício que Deus deu para as mulheres eliminar a toxina. Mas no mundo moderno, no século XXI, o que aconteceu? A mulher se viu com muito estresse, muita cobrança, tendo que dar conta dos filhos, da casa, trabalhar fora. E esse estresse todo gerou essa gama enorme de mulheres com endometriose. E aí, o que você faz? Você vai deixar essa mulher sangrando? Com dor, sem qualidade de vida, perdendo o emprego, porque a maioria fica em casa, não consegue trabalhar.
E Isso vai perdendo emprego. O marido já não quer mais saber. Quantas separações já aconteceram por causa de endometriose? Então, o Dr. Elzimar foi isso que ele foi muito disruptivo. Ele entendeu essa dor dessas mulheres, né? Dor realmente emocional. E ele desenvolveu aqui no Brasil, porque não chegava esse implante lá dos Estados Unidos. Sim. E ele desenvolveu. E uma história linda que aconteceu foi de uma mulher aqui do interior de São Paulo. Ela estava fazendo quimioterapia por um suposto câncer de útero. E ela viu um dia o jornal, apareceu o Dr. Elzimar falando sobre isso. Ela fez alta pedido, acreditou no que o Dr. Elzimar falou, porque ela tinha todos aqueles sintomas, e juntou dinheiro e foi até a Bahia. Ele falou, não, que você tem endometriose. Você tem que parar de menstruar. Porque quanto mais você menstruar, mais focos vai ter. Porque é o seguinte, na vida, tá? Na vida ideal, a gente quer que as mulheres menstruem, que teve uma vida boa, que não tenha dor para ter relação. Mas a partir do momento que você tem um problema, você não tem que resolver? Quando você tem um problema, você procura o que é menos ruim, né, a partir daí. Isso, então, por isso que a gestrinona passou a ser o quê? Uma qualidade de vida para essas mulheres. E essa mulher, ela começou a usar a gestrinona, né? E hoje em dia, ela, na época, ela teve filho, casou, teve filho, tá viva até hoje. E era câncer de útero? Não era. Era endometriose. Endometriose. E as mulheres que não querem tomar, por exemplo, a pílula anticoncepcional para engravidar, como é que elas fazem? Qual que é outro meio? O menos pior, porque é o que eu falei, não existe mundo de Alice no País das Maravilhas. O menos pior é o DIU, tá? De cobre ou de prata? Vamos lá. Então, tem os DIUs não hormonais e os hormonais. Os não hormonais, apesar de todo mundo da medicina integrativa amar eles, tá? Tem os dois lados da moeda. Por quê? Eles não têm hormônio, você vai continuar menstruando, só que tem mulheres que, por causa do cobre, tem tanta intoxicação por causa do metal pesado que começa a ficar mal. Não são todas, mas tem algumas. Então, pela biorressonância, você detecta isso, tá? O nível de intoxicação e talvez para essa mulher seja melhor usar, por exemplo, um Cailina. Não sei se você já ouviu falar. Cailina não, o que então, que é? Tem o Mirena e tem o Cailina. Ah, o Mirena tá? é um... O Mirena, que já existe há mais de 30 anos, foi dito que era para tratar a endometriose. Ele faz parte do tratamento, mas não é o tratamento em si, tá? Por quê? A mulher que tem endometriose, eu preciso parar de menstruar. Pode ser que aconteça, tá? Dessa mulher virar uma chave e fazer dieta anti-inflamatória, fazer exercício físico e não comer tanta carne vermelha, não comer tanta coisa com açúcar e entrar em remissão à doença da endometriose e ela não precisar usar hormônio? Pode ser. Sim. Mas é mais difícil. 1 a 5%. Que vai fazer. Sim. Porque a gente vive no mundo moderno. As mulheres não têm tempo nem para comer direito, nem, não é? Exatamente. Então é isso. Então assim, o DIU de cobre, eu tenho várias pacientes que têm DIU de cobre, tem o Adalan Silverflex, que é o cobre com prata, e se dão super bem, não sangram tanto, não tem essa intoxicação. Mas eu só deixo esse parênteses porque eu tô fazendo essa pós que é da medicina integrativa e o próprio professor fala, olha, tem pacientes que se intoxicam muito. Então, por isso que a gente tem que pensar nos dois lados da moeda. Quando a gente vai para os hormonais, tá? Não é que eles sejam os ideais, mas você entendeu, existe uma população que necessita deles, tá? Então, o Mirena, ele tem 52 miligramas de levonorgestrel e o Cailina tem 19,5. Ou seja, talvez eu não precise dessa dosagem tão alta, tá? Que já é bem menos do que uma pílula, tá bom? Sim. E ela é só progesterona. A progesterona é liberado por os hematologistas quando tem trombose. Quando tem embolia. Por quê? Porque a progesterona sintética não dá nada disso. Então, nessa gama que a gente olha assim, pensando o menos pior para as pacientes, é o DIU sem hormônio, no mundo ideal, seria ele o melhor, e aí uma segunda opção, o DIU hormonal. Para as que tem... Isso, e o Implanon, que coloca debaixo do braço, que também é só progesterona. E esse Implanon também, ele é seguro em questão de percentual de gravidez? É, o mais seguro. Porque não tem falha. Não tem como você esquecer, né? Não é que nem pílula, né? Você esquece, né? A pílula pode esquecer. E o DIU de cobre tem que estar fazendo controle a cada 4 a 6 meses. E se a paciente fala assim, doutora, eu tô começando a ter dor na relação. Para tudo, usa preservativo, porque pode ser que ele saiu do lugar. E aí, pode engravidar. Pode engravidar. Então tem que ter mais cuidado. Bacana demais, hein? Estamos chegando no final da nossa prosa, mas eu vi que você falou um negócio sobre mioma.
O que causa o mioma nas mulheres? Também predominância estrogênica. A mesma coisa. Mesma coisa que a endometriose, que é TPM. E aí, no caso do mioma, às vezes tem que ter cirurgia, né? Tem, às vezes tem que fazer. Por quê? Tem uns que são submucosos, eles ficam dentro do útero e dão hemorragia. E a mulher tem anemia. E a anemia dá fraqueza, tontura, né? Esse tem que operar. Tem. Esse submucoso, sim. E tanto que ele aumenta a chance de aborto, porque ele vai competir com o bebê pelo hormônio. Ele é hormônio dependente. Ou seja, se eu na gravidez estou produzindo muito hormônio para manter a placenta, para manter o bebê lá dentro, para não ter descolamento de placenta, esse mioma também vai puxar a progesterona. Por quê? Porque ele não é uma predominância estrogênica, ele não tem falta de progesterona, ele é uma progesterona. É claro. E aí ele vai competir com o bebê pelo hormônio. Olha que louco, né? Ô, Jennifer Trizzi, adorei a sua participação, de coração. Você me surpreendeu, na verdade. Como eu te vi alguns vídeos seus no Instagram, mas eu acho que esse aqui você botou pra arrebentar muito melhor do que lá. Não que lá esteja ruim, mas esse aqui você botou pra quebrar. E é você nos dois, né? É só um melhor do que o outro, na minha opinião. Obrigado pela presença, obrigado por você ter aceitado o convite. Você. Aquela fera que tá lá, ela falou o nome dela, esqueci? A Karen. A Karen, Karen né? é a minha marqueteira. Karen, a marqueteira, ela que falou comigo no WhatsApp, conseguiu agendar e marcar esse encontro. Ela é meu anjo da encontro. guarda. Ela é gente boa. E aí, obrigado pela presença, tá? Obrigado você. Fiquei feliz de ter aceitado. Você pode fazer suas considerações aí. Nós vamos finalizar esse episódio, infelizmente. Mas, como eu te falei, vamos ter as oportunidades. A gente fazer um negócio com 2, 3 pessoas, para ficar mais interativo e todo mundo jogar as ideias ali. Para ficar uma mesa redonda, uma mesa quadrada de bate-papo. Sim. Então eu agradeço, né, o convite. A minha clínica é em Santo André. Hoje eu tenho graças a Deus, eu tenho mais uma ginecologista que é dessa mesma linhagem e vem ajudando. A procura é muito grande, tem poucas ginecologistas integrativas e a doutora Stephanie entrou aí na equipe para somar mais ainda. Porque a minha agenda realmente está bloqueada até o final do ano e aí ela veio para ajudar nessa parte. Então, fica lá em Santo André, aí depois, não sei se eu deixo, né, o contato. Pode deixar agora, mas vai estar na descrição também. Pode deixar tudo. Hoje em dia se chama Instituto Integrativo em Santo André, o contato é 930202408. Muito bem. E o seu Instagram é? É DRA, né, de doutora Jennifer, com JA mesmo. Jennifer, com só um N, só um F, né? Trizzi. T de tatu, R de rato, I de igreja, Z de zebra e de igreja. Não é Jennifer Trizzi, como eu adicionei, não, né? É Jennifer Trizzi. Seria o Jennifer, só que com A. Pois é, aí naquela música lá o pessoal pegou no seu pé, né? Então tá bom, então. Até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.